My son. Amém. He's got the intonation down to a T. Amém. Hashem Yahweh. So, thank you for joining us. If you're new to our ministry, please stay plugged in. We have incredible Zoom meetings on Wednesday and Friday. People get saved. Families get saved. It's crazy stuff, man. Friday nights are crazy. So if you're looking for a Friday night fellowship to prepare for Shabbat, make sure you contact us and we'll give you all that Zoom information. Obrigado a todos que estão conosco. Por favor, continuem conosco. Nós temos reuniões maravilhosas no Zoom, tanto na quarta quanto na sexta-feira. As pessoas são salvas, famílias inteiras são salvas, é loucura. Então, entrem em contato conosco e nós vamos dar a vocês todas as informações sobre as reuniões do Zoom, na quarta e na sexta-noite. Last night we had a goat party. Ontem à noite a gente teve uma festinha das cabras. For about 20 minutes we were showing videos of goats and Eric was telling us about his goats. It was you never know what's going to happen on Friday. You never know. Por uns 20 minutos o Eric estava nos mostrando, a gente estava mostrando vídeos de cabras e o Eric falando das cabras dele, então a gente nunca sabe o que vai acontecer na sexta-noite. Who knows? Next week may turn into giraffe week. Who knows? Semana que vem pode se tornar a semana da girafa, quem sabe? Girafo. You know, that's one of those words that is in almost every language, right? Isso é uma dessas palavras que está em quase todas as línguas. Portuguese, Spanish, is girafo. It's almost the same word. É praticamente a mesma palavra em português, espanhol. Did you lower him or was him? Make it a little louder, Yosh. No, the HyperX is adjusting automatically, so it compresses, then it starts releasing itself afterwards. I thought you changed your breathing patterns or something. No, it's just technology. Not intentionally? Not intentionally. It's the robots. AZ intelligence as opposed to AI. So I'll be sharing for a few millennia this afternoon. Então eu vou estar compartilhando por alguns milênios nessa tarde. And by the way, here's my notes, so if you want a copy, I can make it. E aliás, aqui estão as minhas anotações, se vocês quiserem copiar. So I've entitled this message, The 10 Prophecies? Então eu intitulei essa mensagem As 10 Profecias? Question mark. Ponto de interrogação. The 10 Prophecies? As 10 Profecias? Question mark. Ponto de interrogação. Turn me please to Colossia. Vamos comigo, por favor, para Colossia. 2 and verse 10. 2:10. Actually, I like even go back to verse 9. Na verdade, dá para voltar para o versículo 9. So that'll take a minute for this Chromebook, which is a complete waste of money. Então isso vai tomar uns minutinhos para esse Chromebook, que é um desperdício de dinheiro. I can copy the Torah quicker than the Chromebook. Eu consigo copiar a Torá mais rápido do que o Chromebook abrir ela, Loads. enquanto ele carrega. But on the good side, it was only $80. So, Pelo menos foi $80 só. but it's awful. Mas Matter é of fact, it's so slow that I'm going to have someone read. Aliás, é tão lento que eu vou ter que pedir para alguém ler. Or, Ou, Ariane, can you give me this book behind me, please? Or where it's coming up now? Well, I only took about an hour. só demorou 1 hora só. Colossians 2:9. Colossenses 2:9. No, I'm sorry, we're fine. Colossians 2:8. Colossenses 2:8, desculpa. Beware lest any religious man or even a devil himself Cuidado com qualquer homem religioso ou o próprio demônio. spoil you through some kind of worldly philosophy Te suje através de alguma filosofia mundana and some kind of a vain, empty, spiritually void deceit. e algum engano vão, sem qualquer validade espiritual, vazio. Beware that you're not deceived Cuidado para não serem enganados by the traditions of men, pelas tradições dos homens, after the basic anti-Messiah elements segundo os elementos básicos do Messias, of this world system, do anti-Messias, do sistema desse and mundo, not after the Mashiach's teaching. e não segundo os ensinos do Mashiach. For in verse 9, Colossians 2:9, Versículo 9, Colossenses 2:9. for only in Mashiach alone Porque só no Mashiach somente, is the fullness of Aloha revealed in bodily form.
é revelada a completude do Mashiach em forma corpórea. You continue to say that Yahusha is not Yahuwah in his own flesh. You do not know him, and if you do not know him, you are in spiritual danger this Shabbat, even as we speak. Se vocês continuam a negar que Yahusha é a forma corpórea de Yahweh vinda na própria carne, tu não conhece Yahweh e você está em perigo por alegar conhecê-lo enquanto nós conversamos. In him lived or dwelt Nele viveu, habitou, the fullness of aloha, omnipotence, omniscience, omnipresence, everything, the whole substance of Yahuwah. habitou toda a totalidade de Yahweh, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Yahweh. Came in bodily form. Essas vieram em forma corpórea. Not human, but in human form. Não humano, mas em forma humana. And I'm going to say this again, especially for people that I don't know. E eu vou dizer de novo, especialmente para pessoas que eu não conheço. If you do not believe that Yahusha is Yahuwah come in his own flesh, Se you vocês não do not know acreditam, him. You know about him. Se You have been vocês- led away by the elementary things of this world. se vocês continuam negando que Yahusha é a forma de Yahweh vir corporeamente na própria carne, você não conhece ele. Você talvez conheça sobre ele, mas você não conhece ele. You have been spoiled by some kind of an anti-Messiah philosophy. Vocês foram enganados por algum tipo de filosofia anti-Mashiach. You've been violated. You've been raped. You've been spiritually violated. Vocês foram violados, vocês foram estuprados espiritualmente. That's abuse. Isso é abuso. Yahuwah came to give you a clear choice. Yahweh veio para te dar uma escolha clara. Before Abraham was, I am Yahuwah. Antes de Abraão ser, eu sou Yahweh. He that has seen me has seen Abba. Aquele que me viu, viu Abba. How do you say then that I am not echad with Abba? Como vocês dizem então que eu não sou errado com Abba? For because in him dwells all the substance and reality of the living aloha. Pois porque nele vive toda a substância e realidade viva do que é Aloha? When we accept him and he accepts us and we choose him because he chooses us, Quando nós aceitamos a ele e ele nos aceita porque nós escolhemos a ele e ele nos escolheu? him being the head of all principalities and powers, Ele sendo o cabeça de todos os principados e potestades? declares those things on the beginning of our journey Declara essas coisas no começo da nossa jornada. to us as if we've arrived and ended our journey. Para nós, como se nós tivéssemos terminado, chegado no fim da jornada. Many of us like to say, "Oh, well, we haven't arrived yet. We're not perfected yet." Muitos de nós gostamos de dizer, a gente não chegou ainda, nós não fomos aperfeiçoados ainda. That may be true in the sense that you're working out your own salvation. Philippians 2:13 with fear and trembling. That may Isso. be true. Isso talvez signifique que você ainda está trabalhando a tua própria salvação, Filipenses 2:13, com temor e tremor, talvez isso seja verdade. Understand that Yahusha came in bodily form Mas entendam que Yahusha veio em forma corpórea, to declare you holy and blameless before him in love, Ephesians 1:4. para te declarar Kadosh sem mancha diante dele, Efésios 4. And because he's imparted finished work categorical righteousness upon your blood, E porque ele colocou sobre ti a justiça terminada da obra finalizada por conta do sangue dele, the minute you accept him and pray with him like we prayed with little Julia the other night, no minuto que você aceitou ele e orou com ele, igual nós oramos com a pequena Júlia na quarta-feira, Wednesday night we led a 12-year-old to Yahusha. na quarta-feira nós guiamos uma menina de 9 anos para Yahusha. People get saved through this ministry every week and we're not ashamed of it. As pessoas são salvas através desse ministério toda semana e nós não temos vergonha disso. We met people here in McLenny. We ministered to them for 2 hours, and they don't want to follow through. But we did our job. We planted seeds. Nós conversamos com as pessoas aqui em McLean por 2 horas, a gente ministrou para eles, eles não quiseram dar sequência, mas a nossa parte a gente fez, nós plantamos sementes. So we are complete in him. Então nós somos completos nele. So I entitled this message, Então eu intitulei essa mensagem
The 10 prophecies? As 10 profecias? Question mark. Ponto de interrogação. What are the 10 prophecies? Quais são as 10 profecias? Well, we just read that we are perfect in him. Nós acabamos de ler que somos perfeitos nele. We just read that we are complete in him. Nós acabamos de ler que somos completos nele. We just read in Ephesians 1:4 that we're holy and blameless because of his righteousness before the foundation of the world. Nós acabamos de ler em Efésios 1:4 que nós somos kadosh e sem mancha por causa dele desde antes da fundação do mundo. Because Leviticus 17 says the life of the flesh is in the soul, right? Wrong. Porque Levítico 17 fala que a vida da carne está na alma, certo? Errado. Who told you the life was in the soul? Who told you that? Quem que te disse que a vida estava na alma? Quem que falou Man isso? became a living soul O homem se transformou numa alma viva when Yahweh breathed into him. quando Yahweh soprou nele. But in order to be living, you have to have blood. Mas para viver você tem que ter sangue. The life of the flesh is in the blood. A vida da carne está no sangue. I have given you the blood upon the altar to make an atonement for your soul. Eu te dei o sangue sobre o altar para fazer expiação pela tua The alma. blood is not part of the soul. O sangue não é parte da alma. The blood contaminates the soul. O sangue contamina a alma. And the blood of Yahusha rectifies the soul. E o sangue de Yahusha ratifica a alma. The blood and the soul are not the same thing. O sangue e a alma não são a mesma coisa. Blood can either defile you or it can cleanse you, O sangue pode ou te contaminar ou te purificar, depending on what blood we're talking about. dependendo de qual sangue nós estamos falando. Now I'm going to challenge all the terrorists out there today. Agora, eu vou desafiar todos os terroristas de Torá por aí. You just got to love those Torah terrorists. Só dá para amar essa galera. Can't chew gum on Shabbat. Você não pode mascar chiclete no Shabat. Okay, you can't relax and have some cucumbers dipped in hummus. Então não pode relaxar, fazer You got to suffer to show how much you love gold. tem que fazer um pepino com hummus e comer. Você não pode, não. Você tem que sofrer para mostrar o quanto você ama Deus. Can't run your air condition because it's Shabbat. Tu não pode ligar o ar-condicionado porque é Shabat. Okay, so this is for anybody that has a religious spirit is not going to understand what I'm trying to share today. Qualquer um que tem um espírito religioso não vai entender o que eu quero compartilhar hoje. Turn to your neighbor and say, I hope you don't have a religious spirit. Vira pro teu próximo e fala, eu espero que você não tenha um espírito I'm religioso. really hoping you don't have a religious spirit. Eu espero que você não tenha um espírito religioso. Let's acquaint ourselves, based on Colossians 2, 9, and 10. Vamos nos familiarizar, ou baseado em Colossenses 2, 9 e 10, Knowing that who is the one who begins our journey by calling those things that are not as though they will become what they are not yet. sabendo que Yahweh começa a nossa jornada chamando aquelas coisas que ainda não são como se elas já fossem o que elas serão. Let's go to the Decalogue found in Shemot chapter 20. Vamos ao decálogo, que é encontrado em Shemot capítulo 20. And I'm going to ask the children of the resurrection, E eu vou pedir para os filhos da ressurreição, which is you and I, são vocês e eu, who have made a new covenant with Yahuwah, que fizeram uma nova aliança com Yahweh, to look at the Eser Hadvarim que olhem para as Eser Hadvarim in a way that you've never considered them before, de perhaps. uma forma que vocês talvez nunca tenham considerado elas. We know that there were 10 commandments on the left tablet, Porque nós sabemos que haviam 10 mandamentos na tábua esquerda and there were 10 on the right tablet. e haviam 10 na tábua direita. One was Yahuwah's copy, Uma era a cópia de Yahweh and the other was our copy. e a outra era a nossa cópia. The Catholics told you there was 5 on the left and 5 on the right. Os rabinos disseram que tinha 5 no lado direito e 5 no lado esquerdo. Let that be sufficient where that came from, right? Mas They que- told you that, right? Que seja o suficiente da onde isso veio. Eles já disseram o que eles estão pensando. Now, many of you are familiar, obviously, with the Decalogue, Muitos de vocês são familiarizados com o decálogo, the 10 commandments. os 10 mandamentos. And perhaps Hebrew would be in order here, E talvez o hebraico seja uma ordem aqui. but I don't think we need the Hebrew. Mas eu acho que a gente não precisa do hebraico. What if E se we are complete in Him? nós somos completos nele? What
What if we are fully accepted in the beloved because Yahuwah he judges us and receives us based on who we will become on our journey rather than the faults and the flaws of day 3, 5, and 6 of the journey? E se Yahweh já nos aceitou no amado baseado naquilo que nós nos tornaremos ao invés daquilo que aconteceu nas nossas falhas, pecados dos dias 3, 5 e 7 do começo da jornada? What if we look at the Asar Hadvarim? E se nós olharmos para Asar Hadvarim, Asar, rich, the 10 words, the rich words. Asar, as palavras ricas, as 10 ricas palavras. What happens if we look at them with a different pair of glasses? O que acontece se nós olharmos para elas com um par de óculos diferente? Not the cheap kind that you get when you first get glasses for $4.99 at Walmart, hoping you don't get shot. Não aqueles no Walmart que você compra por R$4,99 na primeira receita com a esperança de que não machuque os I'm olhos. talking about the expensive designer glasses where you look like a finished product that only cost you $899.94. Eu tô falando daqueles óculos caros de designer que você paga e só parece que você gastou 890 e tantos reais. Let's look at these 10 words from a finished work perspective. Vamos olhar essas 10 palavras de uma perspectiva da obra finalizada. When did the glory come to encompass Yisrael? Quando que a glória veio para cercar Israel? Hoje? We read that today when the work was finished. Nós lemos isso hoje quando a obra foi finalizada. Well, the work is finished. A obra tá finalizada. Well, we are complete in him. Nós somos completos nele. Who is the head of all principality and power? Quem que é o cabeça de todo o principado e poder? His love and his power has prevented us from being spoiled by the vain philosophies of the Olam Hazeh and the traditions of men. A fidelidade e o poder dele I'm going to say something that's going to get me in trouble. O poder e a fidelidade dele nos fizeram não ser enganados pelas potências do Olam Hazeh e o que eles ensinam. Eu vou dizer um negócio que vai me deixar com problema hoje. If you really are a thankful spirit, se tu é um espírito grato realmente, you should not only thank Yahuwah for the finished work, tu deveria não só agradecer Yahweh pela obra finalizada, but for putting you into a ministry like this that is well balanced. Mas por colocar vocês num ministério como esse que é balanceado também. You could have been Jewish and rejected the new covenant. Vocês poderiam ter sido judeus rejeitando a nova aliança. You could have become a Catholic and prayed to Our Lady of Lourdes and Fatima. Vocês poderiam ter se tornado católicos orando para Nossa Senhora de Fátima. Vain philosophies spoiled by the lies of the Olam Hazeh. Tradições vãs, right? Filosofias vãs estragadas pela filosofia do Olam Hazeh. You know what I've had people tell me over the years, and more than one. Sabe o que as pessoas me falaram ao longo dos anos, e mais de uma, aliás? They said to me in the past, Rabbi, you don't know. Eles falam para mim, Rabino, você não sabe. People don't know how thankful they should be. As pessoas não sabem quão gratas elas deveriam estar. There's not a lot of groups or congregations that have what we have. Não existem muitos grupos ou congregações que têm o que nós temos. Torah, yes. New covenant blood, yes. Balance. Torá, sim. O sangue da nova aliança, sim. Um equilíbrio. Stay away from extreme positions. Nós ficamos longe de posições extremas. We talk about love, but we also talk about Yahuwah who judges those who don't accept his love. Nós falamos sobre amor, mas também nós falamos que Yahweh julga aqueles que não aceitam o certo amor dele. Rabbi, if people knew what is going on in this place, there'd be thousands here. As pessoas falaram, Rabino, se as pessoas soubessem o que está acontecendo nesse local aqui, haveria milhares aqui. So what if we look at the Asar Hadvarim? Então, e se nós olharmos para as Asar Hadvarim, based on Yahusha's declaration over us, baseado na declaração de Yahusha sobre nós? It's not just Yahusha's declaration to us. Não é só a declaração de Yahusha para nós. It's his declaration over us. É a declaração dele sobre nós. The life of the flesh is in the blood. A vida da carne está no sangue. Our soul is dirty because our blood is dirty. A nossa alma é suja porque o nosso sangue é sujo. And Yahusha's blood atones for our soul. E o sangue de Yahusha expia as nossas almas. The righteous soul doesn't atone for the unrighteous soul because both the righteous soul and the unrighteous soul are void of blood. They must have blood. And they cannot have blood because they're two separate things.
A alma justa não pode espiar a alma limpa, porque mesmo que uma faça isso pela outra, elas não têm sangue, elas precisam do sangue para que isso aconteça. The soul of the five senses. A alma são 5 sentidos. The blood is the blood of life. O sangue é o sangue da vida. The life of the soul, of the life of the flesh, starts with the blood. A vida da alma ou a vida do corpo começa no sangue. Therefore, life must be recovered and restored by that self same blood, not by a righteous soul. Portanto, essa mesma vida tem que ser recuperada por esse mesmo sangue, não pela alma justa. What if E se the Decalogue o decálogo is not just a mean and angry white man or black man telling you, you better shape up, boy, or you're gonna ship out of my kingdom? Talvez, e se as Esra Hadvarim, o decálogo, não seja um homem branco com raiva, um homem negro com raiva, falando, é melhor que você mude, senão você vai ser mandado para fora do meu reino. Man is so stained with the traditions and the philosophies of this world. Os homens estão tão manchados com as tradições e filosofias desse mundo. All right? The black man sees Yahuwah as black. O homem negro vê Yahweh como negro. The white man sees him as white. O homem branco vê ele como branco. Then when we get to heaven, we find out we both been famishtenko. E quando a gente chega no céu, a gente descobre que nós dois fomos enganados. It says, buenos dias, ¿qué pasó? E Yahweh fala, buenos dias, que passou? Everybody's wrong. Tá todo mundo errado. Let's stop with the color stuff. Vamos parar com esse troço de cor, gente. We all have red blood. Todos nós temos sangue vermelho. It's disgusting. É nojento. The two houses of Israel and the 12 tribes and the body of Yahusha is the answer to racism. And when we walk in acceptance and forbearance of one toward the other, that becomes ipso facto embedded in Calvary, the end of the racial conflict. Anything outside the body of Yahusha will never be solved when it comes to racial conflicts. A resposta para o fim do racismo está em Israel, nas duas casas de Israel. Quando nós entramos no reino, tudo que nós fazemos se trata de Gólgota, e esse racismo, essa discordância racial fica na frente de Gólgota e some, mas tudo que está fora do corpo de Yahusha sempre vai permanecer e perdurar esse conflito racial. Se nós tivermos longanimidade, paciência e amor pelos nossos próximos, o racismo termina instantaneamente em Gólgota. All blacks and all whites come from Noah's 3 sons. Todos os negros e todos os brancos vêm daqueles mesmos 3 filhos. Biologically, in order for every color to come from Noah's 3 sons, either Noah or one of the 2 Mrs. Noahs had to be a woman of darker color. Então, para que todas as cores que existem hoje existissem realmente, ou if you don't understand that, you don't know biology. Of course he lost it. That's the enemy. We'll wait for him to come back. See how the enemy works? Can you hear me? Yeah, I hear you now. Okay. What was the last thing you heard me say? About the Noah family. Yeah. Biology tells you that either Noah or one of the 2 Mrs. Noahs was a woman of color. Então, a biologia nos fala que para termos qualquer tipo de cor dentro da nossa biologia de hoje, ou Noah ou uma das esposas dele tinha que ser negra. I'll never forget when I was a little white Jewish Moshe. Eu nunca vou esquecer quando eu era um pequeno judeuzinho branco Moshe. I went to a baseball game to see my favorite team, the New York Yankees. Eu fui num jogo de beisebol para ver meu time favorito, o New York Yankees. One of my favorite players, and that was one of the few times that I had the testicles to go up to the railing. E esse foi para ver um dos meus jogadores favoritos. E esse foi uma das únicas vezes que eu tive a coragem de ir até os trilhos. And I was speaking to one of the players. E eu estava falando com um dos jogadores. And I was with my black friend, Fred, from the Bronx. E eu estava com um amigo negro meu, no, Fred. Pardon me, from Harlem. He was from Harlem. O Fred do Harlem. That's why black folks like me, because they can read a phony or you can't fool those folks. É por isso que os negros gostam de mim, porque eles conseguem ler na tua cara se tu for falso. Não dá para enganar essa gente. Like a fool, I said to this black ball player, I said, "Have you seen my friend? He's black. He's short." I wasn't being racial. He's short and he's black and he's wearing a Yankee cap, right? Com tolo, eu falei para esse jogador negro de beisebol, eu falei, você viu meu amigo? Ele é baixinho, ele é negro e tal. Eu não estava sendo racista, eu estava dando as características do meu amigo.
I'll never forget what that ball player said to me this day. Eu nunca esqueci, nunca vou esquecer o que aquele jogador me falou. He said, "Oh, you're looking for your colored friend." Ele falou, você tá procurando teu amigo de cor? He said, "And you're not." He said to me, "And you're not colored." E tu não tem cor? And I'm like, "Oh crud!" E eu falei, vixe. One of my favorite players is putting me in the grave. Dos meus meus Yeah. favoritos jogadores tá me Last botando time I na cova. checked, white is a color, right? Sim, da última vez que eu chequei, branco também é cor, certo? Okay, but the point is, it's a color. So O I'm ponto colored. é uma cor. Eu também tenho cor. We're all colored. Todos nós temos cor. Man, and that stuck with the life of a young child. Oh my gosh. E isso ficou na vida daquela pequena criança que eu era. So you black folks, next time we talk about colored people, you know we're colored as well, just a different color. Então, quando nós falarmos de cor, pessoal negro, lembra que o branco ou rosa da nossa pele também é cor. So Yahuwah sees us Então, Yahweh nos vê in the beginning. no começo. He knows we need guardrails. He knows we need guidelines. Ele sabe que a gente precisa de guarda-reios, ele sabe que a gente precisa de linhas guia. When we first encounter the Decalogue, it's this firm black guy up there or this firm white guy up there laying down the law. If we want to enter his kingdom and party with the angels, we've got to do these things. Então, na primeira vez que a gente encontra o decálogo, é um cara, um negro com muita firmeza, um branco com muita firmeza, dizendo, ó, essas são as leis. Se vocês quiserem festejar com os anjos, é assim ou não entre. But what if today we take a totally different tact? Mas e se hoje a gente pegar uma tática completamente diferente? Now granted, it's going to take some imagination. Agora, claro, vai precisar de um pouquinho de imaginação. But remember, many scriptures have dual meaning. Mas lembra, muitas escrituras têm duplos significados. One can be a historic fact or a declaration from the Most High, Uma pode ser um fato histórico ou uma declaração do Altíssimo, while at the same time being prophetic of the end time. enquanto que ao mesmo tempo sendo profética dos tempos finais. Okay, so there are some scriptures that are dually applicable, or there are others that are tripartite applicable. Então, há escrituras que são duplamente aplicáveis e há escrituras que têm 3 aplicações. The word of Aloha spoke all these words, saying. A palavra de Yahweh disse todas essas palavras, dizendo. So maybe let's imagine that he's speaking all these words over us in terms of who we are as a result of the new covenant and who we are as a result of being spirit-filled. Então vamos imaginar que ele está falando essas palavras a nosso respeito, de quem nós somos por causa da aliança renovada e porque nós somos depois de sermos preenchidos com o Ruach. Put it up on the screen, please. Exodus chapter 20, verse 2. Êxodo 22. I am Yahuwah, your Aloha. Eu sou Yahweh, teu Aloha. You're no longer in bondage because I have set you free. Vocês não estão mais aprisionados porque eu lhes libertei. You were in the world, you were in Egypt, but I visited you and I revealed my son to you and my son was formed in you. Porque vocês estavam em Mitzrayim, mas vocês não estão mais, porque eu lhes encontrei e lhes revelei o meu filho e ele formou vida em vocês. And now you're out of the house of bondage. E agora vocês saíram da casa da prisão. Check. Prophecy fulfilled. Check. Pode marcar que a profecia já foi That's some guy cumprida. going, oh, I am Yahuwah, you better do what I say. Boy, I'm going to slap you with 49 upside your head. Não só, eu sou Yahweh, é melhor que você faça o que eu digo, senão eu vou te dar um tapão na cabeça. Não. He hasn't appointed us to wrath, but to obtain deliverance. The wrath has passed us by. Ele não nos apontou para termos a ira, mas para experienciarmos a libertação. A ira já passou por nós. Because we are saved by his grace. Porque nós somos salvos pela graça dele. His mercy. Pela misericórdia dele. His forbearance. Pela longanimidade dele. His goodness. A bondade dele. As he revealed his backward part to us. Enquanto ele revelou a sua parte traseira para nós. Exodus 33. Êxodo 33. We're out of the house of bondage. Nós saímos da casa da servidão. The Yehudim said we've never been in bondage to anybody. Os Yehudim falaram, tá, mas nós nunca estivemos em servidão a ninguém. He said, whoever serves sin is a slave in the house of bondage. Mas ele disse, todo aquele que serve o pecado é um prisioneiro na casa da servidão. Everybody that Colossians 2:9 speaks about Todos de quem Colossenses 2:9 fala a respeito has left the house of bondage behind.
deixaram para trás a casa da servidão. Because we know that he that looks back is not fit for the kingdom of E God. quem aqui sabe que aquele que olha para trás não é apropriado para o reino de Yahweh? Luke 17, remember Lot's wife. Lucas 17, lembra da mulher de Lot? No man putting his hand to the plow looking back. No need to look back. We're not in Egypt. We're not in the house of bondage. Check, prophecy fulfilled. How was it fulfilled? In your life. Aqui a gente não precisa olhar para trás, a gente já saiu da casa da servidão, pode marcar um check ali, porque a gente não está mais na casa da servidão. E como é que isso aconteceu? Olha para a tua vida. Aleph is the father and creator of our human race. O Aleph é o nosso pai e o criador da nossa raça humana. Principality and power. E de todo o poder e principado. You can't be the Aleph Taf until you're the Aleph. Não dá para ser o Aleph Taf sem ser o Aleph. Let me say that again. You have no Aleph Taf without Aleph. Não tem como ter Aleph Taf sem o Aleph. Aleph in Paleo-Hebrew is symbolized by the strength of the originator, the creator, the ox. O Aleph no paleo-hebraico basicamente mostra a força do criador, a força de um touro. He is the creator and the sustainer, the first cause of all creation. Ele é o criador, a primeira causa de toda a criação. I've taken you out of the house, the bait of bondage. Eu lhes tirei da Bait, da casa da servidão. Prophecy number 1, fulfilled. Profecia número 1 cumprida. Bait is building the house. So he's taking you out of that house, and in Paleo-Hebrew, bait is a picture of a house. Now he's put you into a new house. He's transferred you from the kingdom of darkness, into the kingdom of his dear son, not by his soul, but by his blood. Então, o Bet é a casa. Ele te tirou da casa da servidão e está te levando para o reino dele. Tá fazendo o sinal do Bet no paleo-hebraico é uma casinha. Então, ele está te levando para o reino dele para habitar na casa dele, não pela alma ou poder do filho, mas pelo sangue do filho. Let me see. So now that you're in a different house, Então, agora que vocês estão numa casa diferente, Bet Yahuwah, Bet Yisrael, right? Bet Yahuwah, Beit Israel. Now that you're in a different house, the house of the rising sun, because the ox has set you free. Agora que vocês estão numa casa diferente, na casa do sol nascente, porque o boi, o Aleph, te libertou. Now we have no other Elohim like we used to. Agora nós não temos nenhum outro Aloha como nós tínhamos antes. We used that when we were in a different house. Quando nós estávamos numa casa diferente, We had many Elohim. nós tivemos muitos Elohim. For me, it was roller derby, Para mim era o roller derby, sexo, drugs, drogas, Bryan Adams, Bryan Adams, Todd Rundgren, o Todd Rundgren, Bruce Springsteen. o Bruce Springsteen. Oh, child. Honey, child, I done had me about $1 million Elohim. I had more Elohim than Terach. Eu tive mais Elohim do que Terach. Terach was a bad boy, even though he was Abraham's father. Terach, mesmo tendo sido pai de Abraham, era um menino mau. Like some of you had $1 million Elohim. What's one more? Like the Hindus. Of course I believe in Jesus. I already believe in 10 million. Just one more is no problem. Igual os hindus. Claro que eu acredito em Jesus. Porque ele é mais um dos 10 mil que eu acredito. Então, para ele, mais um não tem problema. But through Messiah, we live in a different house. We've been set free. John 8:32, John 8:36. Mas, através do Mashiach, nós fomos libertos, vivemos numa nova casa. João 8:32, João 8:36. The prophecy has been fulfilled. A profecia foi cumprida. No other Elohim. Nenhum outro Elohim. Not your children, not your grandchildren. I hear people say all the time on the television. Não os teus filhos, não os filhos de outra pessoa. Eu ouço as pessoas falando na televisão o tempo inteiro. My babies are my life. Os meus filhos são a minha vida. My husband is my life. Meu marido é a minha vida. If anything were to happen, se qualquer coisa acontecesse, I have no reason to live. Eu não tenho mais razão para viver. If anything were to happen, se qualquer coisa fosse acontecer com eles, I have no reason to live. Eu não teria razão para viver mais. Well, then this prophecy in that case has not been fulfilled because you still have other Elohim in your life. Então essa profecia aqui não foi cumprida porque tu ainda tem outros Elohim na tua vida. It says you shall have no other Elohim before my face. Aqui diz, vocês não terão nenhum outro Elohim diante da minha face. And I believe when we walk in the Ruach and we stay in the Ruach and we hear from the Ruach and we thirst after the Ruach, every Elohim will disappear and no longer be found under the oak tree in Shechem.
E eu acredito que quando nós caminhamos no Ruach, ouvimos do Ruach, confiamos e temos sede do Ruach, nós não teremos mais nenhum outro Elohim Right? embaixo do carvalho de Mamre. It wasn't until Rachel gave up her father's idols Não foi até que Rachel desistiu dos ídolos do pai that she can claim the prophecy was fulfilled. que ela pôde alegar que a profecia tinha sido You cumprida. understand how this is a different paradigm? Vocês entendem Right? como isso aqui é um paradigma diferente? And this is the paradigm that we should be seeing. E esse é o paradigma que nós deveríamos estar vendo. We are not children of the Olam Hazeh, we are children of the new birth. Porque nós não somos filhos do Olam Hazé, nós somos filhos do novo nascimento. I don't have to worry Eu não tenho que me preocupar about a pai, sobre um pai, Padre Celestial that's waiting for the first opportunity to catch me in traffic. ou sobre um pai celestial que estava esperando pela primeira oportunidade de me pegar no trânsito And to smack me over the head with a 2x4. e me dar um tapão na cabeça com aqueles caibro. We have escaped his wrath. Nós escapamos da ira dele. And so now that we perform the Shema, Então agora que nós performamos o chamar, you shall love Yahuwah with all your heart, soul, mind, and strength. amarás a Yahweh com todo o teu coração, ser, mente e forças. There's no more Elohim in our tents Não há mais Elohim nas nossas tendas, that we shove before his face. que nós colocamos na frente dele. Check. Check. Prophecy fulfilled. Profecia cumprida. Isn't this a little bit more hopeful, a little bit more comforting than I'm just waiting to squash you like a bug because I know you're going to mess up? Isso aqui não é muito mais confortável. Ó, eu libertei vocês. Ao invés daquele, não, se tu errar, eu vou te esmagar igual um inseto. Tô só esperando. And along with then he defines what the Elohim are. E depois, nisso ele vai definindo o que é How Elohim. many in this room bow and worship swans or leprechauns? Quem aqui nessa sala se curva diante de cisnes ou daqueles leprechauns? How many in this room bow down Quem aqui se curva and serve flamingos on their front lawn? e servem flamingos no jardim da Put frente? up your hand if you're still worshiping flamingos. Levanta a mão se vocês estão adorando flamingos ainda. Because I visit the iniquity of those who do that Porque eu visito a iniquidade daqueles que fazem isso. upon you and the children to the third and fourth generation of those who hate me enough not to get the Elohim out of my face. Sobre ti e os teus filhos por 1000 gerações, não, porque tu não teve a audácia de tirar esses Elohim da minha face. But I show rachamim to those thousands and tens of thousands. Mas eu mostro Rahamim para aqueles, para milhares e dezenas de milhares. Verse 6, who arrive in prophecy fulfilled station. Versículo 6, que chegam na estação da profecia cumprida. They love me, Eles me amam, they keep my mitzvot, eles guardam os meus mitzvot, and the prophecies are fulfilled in their life. e as profecias são cumpridas na vida deles. These are not just 10 commandments, they're 10 prophecies. Então esses aqui não são só 10 mandamentos, esses são 10 profecias. Let's be honest. Have you ever looked at these as prophecies? Sejamos honestos, vocês já olharam para isso aqui como In profecias? other words, this is the fruit of a changed life. Em outras palavras, isso aqui é o fruto de uma vida mudada. This couldn't have been said about you 5 years ago, 6 years ago, 7 years ago. Não daria para dizer isso aqui de vocês há uns 5, 6 ou até 7 anos atrás. This is the fruit of a different changed life. Isso aqui é o fruto de uma vida mudada diferente. These used to be stern warnings. Isso aqui costumavam ser avisos austeros. But now that we're being circumcised in our hearts, Devarim 10:16, Mas agora que fomos circuncidados dos nossos corações, Devarim 10:16, Yochanan 3:16 through 19, e Yohanan 3, do 16 ao 19, we no longer have to fear these harsh, limited, strangling qualifications to somehow earn his favor. nós não temos mais que temer essas qualificações que nos estrangulam para tentarmos conseguir o favor dele. It is because we have stopped fighting against the goats. É porque nós paramos de lutar contra as cabras. It is because we have accepted his 10 mitzvot. Foi porque nós aceitamos os 10 mitzvot dele. He blesses us by turning the water into wine. See what happened?
He blesses us by turning the water into wine. Mariana, help out. Nos da su braca al convertir el agua en vino. He sees these as we see these as he sees these as prophecies fulfilled because he has changed our heart by his spirit and by the new birth. Él ve estas cosas de esta manera porque Él ha transformado nuestro corazón y nuestro espíritu a través del renacimiento. Back, I guess. Yes, go ahead, Yosh. I didn't hear the last thing. Say it again, Mariana. Say it again. What you just said. Él nos ha transformado a través de nuestro renacimiento. Ele nos transformou através do nosso renascimento. We are the recipients of Rachamim because we've taken all the Elohim that he showed us to take out of his face. Então, nós somos os recipientes da Rachamim dele porque nós somos os Elohim que ele mandou que nós tirássemos da face dele. Nós tiramos esses também. Gimel, verse 7 is a camel. Versículo 7 é um camelo. Strong. Forte. A new creation. Uma nova criatura. You shall not bring the name of Yahuwah your Aloha. ¿Qué pasó? No traerás el nombre de Yahuwah tu poderoso. What's going on, Yosh? You all right over there? Yosh, what's going on? Is there an internet problem? He's muted. Mutado. You shall not bring the name of Yahuwah your Elohim to emptiness, vain emptiness. No traerás el nombre de Yahuwah tu poderoso a la vanidad vacía, a la vanidad. Does anybody do that who's born again, filled with the Spirit, in this room or in our ministry? Is anybody still bringing his name, pretending we don't know his name? ¿Hace alguien esto de hacer como que no conoce su nombre todavía, aunque sí lo conoce? Yoshi, you back? You guys handle it, Nechemi. That's why I got you. I'm so glad I got you there. Otherwise, I'd be handling this. So nobody... Can you hear me? Yeah, nobody who is involved with the maturity of this ministry Então ninguém que está envolvido com a maturidade desse ministério is going to continue to talk about God and Senor and Junior. vai continuar a falar sobre Deus, Senhor, o Júnior. But we pray, we meditate, we talk one to another in the sacred, true name of Yahuwah. Mas nós oramos e meditamos e falamos uns com os Prophecy outros fulfilled. no nome sagrado de Yahuwah, profecia cumprida. The Jews can't say that. Os judeus não conseguem dizer a mesma coisa. Raise your volume, Yoshi. The Christians can't say that. Os cristãos não conseguem dizer a mesma coisa. The testigos de Jehová can't say that. Os testemunhos de Jeová não podem dizer isso. When Paul says you are a living epistle, he ain't playing. Quando Paulo fala que vocês são epístolas vivas, ele não está brincando. None of us would ever again Nenhum de nós use Yahuwah's name in vain or take his name in vain. vamos usar o nome de Yahweh em vão ou levar o nome dele à vaidade. So we're guilt-free, we're clean. Então nós não temos culpa, nós estamos limpos. Those who do not use the name even though they know the name, but they're pretending that no one can know the name because they're stubborn and they don't want to use the name, they still have guilt. Aqueles que conhecem o nome, mas não usam o nome porque eles fingem que ninguém pode conhecer o nome, eles ainda estão em culpa pela teimosia deles, eles ainda são culpados. Moshe Yosef Kanichowski. I taught them the name 10 years ago. Eu ensinei a eles o nome há 10 anos atrás. They ain't using the name no more. Eles não estão mais usando o nome. I'm guilt-free. Eu não tenho mais culpa. I have no guilt. Eu não tenho culpa. I discharge my duty faithfully. Eu descarrego o meu dever fielmente. So when he says we're living epistles, então quando ele fala que nós somos epístolas vivas, that's a nice way of saying prophecy fulfilled, speaking to this generation. Isso é uma maneira de dizer profecia cumprida nessa geração. That all these things that could have condemned us with guilt and condemnation, que todas essas coisas que poderiam nos culpar com culpa e condenação, are now prophecies fulfilled. Agora são profecias cumpridas.
Brethren, every one of these prophecies Irmãos, cada uma dessas profecias are a living declaration são declarações vivas. that you and I Que eu e vocês are men and women after his own heart. somos homens e mulheres de acordo com o coração dele. Because the heart of Yahushua has circumcised our heart. Porque o coração de Yahushua circuncidou os nossos corações. Are you with me? Estão comigo? So the religious person, the lost person, the wandering soul, Então a pessoa religiosa, a pessoa perdida, essa alma errante, should read the 10 commandments deveria ler os 10 mandamentos as an impending warning of impending judgment to every soul who does not change their ways. como um aviso pendente de uma condenação pendente para todas as almas que não mudam os seus caminhos. But I'm sorry, as for me and my house, Mas desculpa, quanto a mim e a minha casa, you can raise your house any which way you want. vocês podem erguer a casa de vocês como vocês quiserem. As for me and my house, Mas quanto a mim e a minha casa, we're going to reserve these as prophecies fulfilled, showing the goodness and the mercy of Yahuwah in our lives, that we don't have to have any guilt associated with consciously and willfully breaking these laws. nós vamos receber esses avisos como profecias cumpridas, porque nós não temos mais essa culpa daqueles que, de forma disposta e honestamente, quebram essas leis. What I'm saying, Kedoshim, E o que eu estou dizendo, Kedoshim, is they're no longer laws for us. They're reminders of the goodness of Yahuwah that we've seen and had revealed to us in the land of the living. o que eu estou dizendo, Come on, meus amigos, somebody. é que não existe mais culpa provinda, oriunda de Yahweh para aqueles que ele revelou essas coisas na terra dos vivos. Friends, this is your checklist. Amigos, esse aqui é o seu checklist. When you read each of these commandments, you say, I don't do that anymore. Quando vocês leem esses mandamentos, vocês falam, eu não faço I mais don't isso aqui. pretend I don't know the name, even though Kanachowski taught it to me 10 years ago. Eu não finjo não conhecer o nome, mesmo que o Kenichowski tenha me ensinado há And 10 as it anos is written, atrás. the soul has gone back to the mud, E como está escrito, o porco voltou para a lama, putting their head in the mud and the sand, pretending they don't know the name when they're just breaking the third commandment. enterrando a cabeça na areia, na lama, porque fingindo que não sabe mais o nome. Vocês conhecem o nome, sim. Everyone who wants to know the name can know the name. Todos aqueles que querem conhecer o nome conseguem conhecer o We're nome. not the Albert Einsteins of Yahuwah. E nós não somos os Albert Einsteins de Yahweh. We're the children of Yahuwah. Nós somos os filhos de Yahweh. And Yahuwah can care less if we mispronounce one letter and we say Yahweh instead of Yahuwah. He wants the heart not to take it and erase it. And if we're pronouncing a consonant wrong, that will not separate us from his kingdom. That will not separate us from his love. Yahweh não pode se importar menos se a gente pronunciar uma letra, uma vogal, uma consoante errada. Yahweh, Yahuá. Yahweh quer que o nosso coração não apague mais aquilo que ele já nos revelou. E ele não vai se importar se nós pronunciarmos uma letrinha errada. Isso não vai nos separar do amor e da misericórdia dele. I don't care how legalistic you want to be. Não importa quão legalista você queira ser. If you say Yahweh, you're using the sacred name. Se vocês usarem Yahweh, vocês estão usando o nome If sagrado. you say Yahweh, you're using the sacred name. Se vocês usarem Yahvé, vocês estão usando o nome sagrado. Because what if we get to heaven and we found out that we have been mispronouncing one of the four? Mas e se a gente chegar nos céus e descobrir que nós pronunciamos errado a vida inteira uma consoante? Are we going to claim that he's going to kick us out because we were not pronouncing one of the four, but we had the other three correct? A gente vai alegar que ele vai nos expulsar porque a gente não pronunciou uma das 4 letras, mas as 3 outras estavam certas? You want friends? Show yourself friendly. Você quer amigo? Se mostre amigável. You want love? Show yourself loving. Tu quer amor? Se mostre amável. You want merciful? Blessed are the merciful. You want mercy? Blessed are the merciful. Tu quer misericórdia? Abençoados são os misericordiosos. Whatever you want in life, that's what you need to give away. O que quer que tu queira na vida, é isso que você tem que dar primeiro. Whatever you want, you've got to first give. O que quer que você queira, você tem que entregar primeiro. So nobody in this camp Então ninguém nesse acampamento has to worry about verse 7. tem que se preocupar com o versículo 7. There's not a single soul in the camp of redeemed Yisrael present here and connected to Yadi Não tem nenhuma alma viva no acampamento do remanescente de Astrahal conectados com a Yat, that continues to take the name in vain. que continua a levar o nome e a vaidade. Check. Prophecy fulfilled. Checado, profecia cumprida. Dalet, the door of Shabbat. O Daled, a porta do Shabat. We know the Dalet means door.
Nós sabemos que Dalet significa porta. Many of us began to keep Torah through the door. Muitos de nós começamos a guardar a Torá pela porta. Then came the annual Shabbats. Then came the true name. Then came all the other things. Aí vieram os Shabbats anuais, aí veio o nome verdadeiro, aí veio todo o resto. But it all began with the door Mas tudo começou com a porta of the new house da nova casa that the ox created for us. que o boi criou para nós. When he delivered us from bondage. Quando ele nos livrou da prisão. Brethren, do you see these are fulfilled prophecies? Irmãos, vocês veem, essas aqui são profecias Think cumpridas. about that. Pensa nisso. I know you've read this as Torah. Oh my gosh. Eu sei que vocês leram isso como Torá, ai. But either Colossians 2:9 and 10 is true, or it's Paul's writings of a madman. Mas ou Colossenses 2:9 é verdade, ou é simplesmente os escritos de um homem maluco. For the child of Yahuwah who obeys Torah, he turns these harsh, strict laws into the freedom of prophecy fulfilled, indicating that we belong to him, and we read this as our current status. You're not listening. We read the 10 commandments as a report, listen, notice, of our current status before Yahuwah. Então, essas aqui não são mais simplesmente avisos pendentes de uma condenação infalível, mas basicamente nós tomamos esses como profecias cumpridas, porque nós deixamos para trás essa conduta legalista e agora nós adotamos a recompensa das nossas ações mudadas. Turn to your neighbor at that table and say, this is my status. Olha para o teu próximo nessa mesa aí e fala, esse aqui é meu status. Yahuwah, in his mercy, has turned these laws into prophecies. Yahweh transformou essas leis em profecias. Wow, I never thought of it that way. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Zechor, now in the Masoretic, let me quote the Masoretic first. Agora deixa eu citar o Massorético primeiro. Fourth commandment. Quarto mandamento. Zechor et Yom HaShabbat lezichro. Zachor et Yom HaShabbat lezichro. Remember the Shabbat to keep it set apart. Lembre-se do Shabat para mantê-lo apartado. But isn't it interesting? Mas não é interessante In the Septuagint, que na Septuaginta, based on a more ancient, non-Masoretic manuscript, baseado num manuscrito ancestral não massorético, it doesn't say Zechor et HaShabbat. lá não diz Zachor et HaShabbat. It says the Shabbat. Lá diz o Shabat. All the Shabbats. Todos os Shabats. The ones on Saturday, Aqueles no sábado, the ones on the 15th of Aviv, aqueles no dia 15 de Aviv, the ones on the 21st of Aviv, aqueles no dia 21 de Aviv, the ones on the first day of the 7th month. aqueles no primeiro dia do sétimo mês. So it's plural. Então é plural. So now that we keep Shabbat as well as all the what? As well as all the annual Shabbats, Então agora que nós guardamos o Shabat, assim como todos os Shabats anuais, what used to be a harsh warning reminder o que costumava ser um aviso, um lembrete duro, is now a status report. é agora um relatório de status. Isn't that your status? Não é esse o teu status? Yo soy Shomer Shabbat. Eu sou um Shomer Shabbat. I am a Shabbat guardian. Eu sou um guardião do Shabat. I am a Shabbat keeper. Eu sou um guardião do Shabat. This is no longer a warning of impending judgment Isso aqui não é mais um aviso do julgamento pendente, or a stern reminder from a allegedly stern heavenly Father, ou um lembrete austero de um suposto Pai Celestial austero. but it is check. Mas é um check. Did you all come for Chag Matzot? Todos vocês vieram em Hag Matzot? When you showed up, you were fulfilling prophecy. Quando vocês apareceram, vocês estavam cumprindo profecia. Did you all come for the last Shmini Atzeret? Vocês vieram para o último Shmini Atzeret? Check. Checado. Fulfilled prophecy. Profecia cumprida. You didn't just move to Campina because you were lonely and you wanted someone to cook a nice Shabbat dinner for you. Vocês não se mudaram para Campina porque vocês estavam sozinhos e queriam que alguém No, cozinhasse you um walk Shabat in para the door to vocês. fulfill prophecy. Não, vocês entraram pela porta para cumprir profecia. Every time you get together for Shabbat, you're fulfilling prophecy. Toda vez que vocês se reúnem no Shabat, vocês estão cumprindo profecia. Because this is a status report on who we are now, not who we were when we came out of the koichi, jerky, beef, jerky, chicken.
Isso aqui é agora um relatório de status de quem nós somos agora, não de quem nós éramos quando a gente saiu da igreja, quando a gente saiu do circo e todas as acima. The seventh Yom is the Shabbat. O 7º Yom é o Shabat. Verse 11, 6 Yamim, Oved, work. Versículo 11, 6 Yamim trabalhem, Oved. But the seventh day is Shabbat, set it apart. Mas o 7º dia é o Shabat, separem ele. And you will fulfill prophecy. E vocês cumprirão profecia. Because I declared those things that were not as though they were, and even though you are on this journey, you are not to fear him or his commandments. Porque eu declarei as coisas que não são como se elas fossem, porque vocês estão nessa jornada, vocês não têm que temer os mandamentos dele. Why would he crush those who are living epistles? Por que ele trituraria aqueles que são epístolas vivas? What does it mean to be a living epistle? Well, something in the King James Bible. What does it mean to be a living epistle? O que significa ser uma epístola viva? Ah, não, é um versículo da King James. O que significa ser uma epístola viva? That means you are the living word. Isso significa que você é a palavra viva. To be Christ-like means to be the living word like he was the living word. Ser como Cristo significa ser a palavra viva como ele é a palavra viva. You're living and you're acting almost exactly like he did. Vocês estão vivendo e agindo quase exatamente como ele fazia. Even the fifth commandment would say, hey, what about the number 5? Hey, what about number 5? Até o 5º mandamento, rei, que tal o número 5? כבוד את אביך ואת אמך למענך יריך ימינך על הארץ אשר יהוה אלוה נותן לכם. Honre o teu pai e a tua mãe para que Yahweh estenda os dias na terra que ele deu aos seus avós. I hope Eu espero that this is not a warning. que isso não seja um aviso. I pray that this also Eu oro para que isso aqui também has become a prophecy. tenha se transformado em profecia. You have come into alignment, understanding that he's not just talking about the egg and the sperm that met in Australia on a cruise. Eu espero que vocês tenham chegado no entendimento revelado que isso não fala só do óvulo e do esperma que se encontraram na Austrália num cruzeiro, But your spiritual father, mas os teus pais espirituais, your spiritual mother, as tuas mães espirituais, in the land that he's given you to dwell until his return. na terra que ele lhes deu para habitar até o retorno dele. Not only does the word of Yahuwah say to give more honor to your Torah teacher than your doctor, Não só a Torá fala para você dar mais honra para o teu professor de Torá do que para o teu médico, or the guy on the bench that could put you in jail. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. ou no cara naquele banquinho de madeira que pode te jogar na cadeia. Não, sim, meritíssimo, sim, meritíssimo. But the word says to give double honor Mas a palavra diz para dar dupla honra. to who? Para quem? To anyone who sincerely labors in the word and doctrine. Para qualquer um que sinceramente trabalha na palavra e doutrina. So if we come to respect our elders more than our lawyers and our doctors and our judges, Então, se nós respeitarmos os nossos anciões mais do que os nossos doutores, médicos e advogados, that's also part of your status report. isso também é parte do teu relatório de status. Let's be honest. Can we talk? Sejamos honestos, a gente pode conversar? When we started on this journey, we didn't trust our leaders. Quando nós começamos nessa jornada, nós não confiávamos nos nossos líderes. We thought they had an ulterior motive Nós pensávamos que eles tinham uma motivação alternada, because we grew up not trusting any authority. uma motivação alternativa, porque nós crescemos não confiando em autoridade. But now our status has changed. Mas agora o nosso status mudou. We're in Campina, we trust our leaders, Nós estamos em Campina, nós confiamos nos nossos líderes. even though they're not perfect. Mesmo que eles não sejam perfeitos. We trust Yahuwah who put them there. Nós confiamos em Yahweh, que eles colocou lá. We honor our spiritual abbas and our spiritual imams. Nós honramos os nossos pais e mães espirituais. And the benefit is that because we have a good report, he lengthens our days. He gives added health to our days. E o benefício disso, de nós mantermos esse relatório, é que ele estende os nossos dias, ele dá dias mais saudáveis. People are croaking all around you and you're relatively hanging in there. As pessoas estão batendo as botas ao redor de vocês, para todo canto, mas vocês estão relativamente lá. It's because he sees you as a living epistle. Can you hear me? He sees you as, yeah. Let me repeat the last sentence. Tem pessoas morrendo ao redor de vocês por todo canto, mas vocês estão relativamente bem. He sees you as a living epistle. Ele vê vocês como epístolas vivas. Only the child of Yahuwah who is currently walking in the Ruach
Só o filho de Yahweh que está atualmente caminhando no Ruach can apply these legalistic commandments as comforting reports of a life being well lived, submitted to Yahuwah, and resisting the devil. pode aplicar esses mandamentos legalistas como profecias cumpridas de uma vida na conduta certa, vivendo para Yahweh de uma forma completa. Vav 6. Vav 6. You shall not murder. Não assassinarás. Okay. Hopefully, our status Com esperança, o nosso estado is we don't murder with the tongue. é que nós não assassinamos com a língua, We don't character assassinate with our tongue. nós não assassinamos caráter com a nossa língua, We don't engage in continuing lashon hara and no- milking the offense that took place 24 years ago. nós não continuamos em Lashon Hara ordenhando aquela ofensa que aconteceu há 20 anos atrás. Because Yahusha warned us in Matthew 6 of something far stricter than Exodus 20:13. Porque Yahusha nos avisou em Mateus 6 de algo muito pior do que Levítico de Êxodo 20:16. If you forgive not your brother Se vocês não perdoarem os seus irmãos, from your heart, Yahusha said from your heart, do coração de vocês, Yahusha falou, do coração de vocês, not because of the webcam. não por causa da webcam. You have to forgive, everybody's watching, you know. Você tem que perdoar, tá todo mundo assistindo, sabe? Your heavenly Father will not forgive you. O teu Pai Celestial não te perdoará. So we no longer murder either with our hands or with our hearts. Então nós não assassinamos mais ou com as mãos ou com os nossos corações. We commit them to Yahuwah. Nós nos comprometemos a Yahweh. Someone hurt you, they harmed you, they try to destroy your home and your family. Okay, we commit them to Yahuwah. Se alguém tentou te assassinar, te machucar, destruir a tua família ou a tua casa, beleza, a gente deixa nas mãos de Yahweh. Knowing what Abraham knew, that the judge of all the earth, the shofet of all the earth, will always do the right thing. Sabendo que Abraão sabia que o juiz de toda a terra sempre fará a coisa certa. Now, I believe, and I'm sad to say, that verse 15 is still a commandment, not a prophecy for far too many. Agora, eu fico triste e eu acredito, eu assumo dizer que o versículo 15 ainda é um mandamento para uma triste maioria das pessoas. Because Malachi says, shall a man rob Yahuwah? Porque Malaquias diz, deve um homem roubar a Yahweh? How have we robbed you, Israel said. Mas como é que nós te roubamos, Israel disse? In tithes and offerings. Em dízimos e ofertas. Sadly, this is still a command for some, and a command is a serious thing because when it's not a prophecy, Yahuwah reserves the right to bring judgment to your finances. Infelizmente, isso aqui ainda é um mandamento para muitos. E, infelizmente, porque quando isso se transforma num mandamento que ainda é quebrado, Yahweh vai trazer o julgamento às tuas finanças. Look it up there. It's quicker because this is very slow. I want to give this to you. This is very important because I believe for far too many, this is not a prophecy, but is a stern warning. Eu quero entregar isso aqui para vocês porque é muito importante. Eu acredito que para a grande maioria isso aqui não é profecia cumprida, mas ainda um aviso austero. Type in shall a man rob Yahuwah. Malachi. I believe it's in 3 or 2. I believe it's 3, yeah. Go ahead and what verse? Malachi 3? Malachi 3. 3 what? 3:8. Read it for us. Malachi 3:8. Turn to Malachi 3:8, please. Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Will a man rob Yahuwah? Will a man steal from Yahuwah? Answer, of course, is yes. Um homem roubará de Yahweh? A resposta é claro, sim. Yet you are robbing. Yet you are stealing from me. Ainda assim vocês roubam de mim. But you ask, how do we rob you? You ask, how can a man steal from the Most High? Mas vocês perguntam, tá, mas como é que um homem pode roubar do Altíssimo? Your tithes In your tithes and Nos seus dízimos and your offering. e suas ofertas. Continue. you are cursed You are cursed Vocês são amaldiçoados with a curse. with a financial curse. com uma maldição financeira. Continue. Yet you, the whole nation, Say that Mas again. yet you, Yet you, the whole nation, the whole nation, ainda assim vocês, a nação inteira, are still robbing. ainda me roubam.
That's why I said I believe. É por isso que eu disse que eu acredito. Is it possible that these 10 commands are 10 prophecies fulfilled, notwithstanding the one or two most difficult? É por isso que é possível que esses 10 mandamentos ainda permaneçam Oh, I know. mandamentos, ao invés de profecias Oh, I cumpridas, know. especificamente esse aqui sendo um dos mais difíceis? Oh, I know. Eu sei, Oh, I know. eu sei, Oh, I know. eu sei. Especially when you become an old geezer like me. Especialmente quando você fica velho igual eu. It's harder for me to tithe É mais difícil para mim dizimar than not to commit adultery, do que não cometer adultério. because I'm an old geezer anyway. Porque eu sou um ganso velho de qualquer jeito. It's harder for me to tithe É mais difícil para mim dizimar than to have other Elohim in my house. do que ter outros Elohim na minha casa. There are no other Elohim in my house, in my heart. I don't Não think. há outros Elohim na minha casa e no meu coração, eu não acho, pelo menos. But when we owe Yahuwah $94 Mas quando a gente deve $94 para Yahweh and we give him 64, e a gente dá 64 para ele, we're under financial curse. nós estamos abaixo de maldição financeira. We say, well, is it just me? No, the whole nation. Read that Mas vocês again. vão dizer, tá, mas é só eu? Não, a nação inteira. Who is going to be judged by this commandment as opposed to the beauty and freedom and fresh air of a fulfilled prophecy? Quem vai ser julgado por esse mandamento ao invés da linda brisa de ar que é a profecia cumprida? Go ahead, read it again. Will a man rob Yahuwah? Um homem roubará Yahweh? Yet you are robbing. Ainda assim vocês me Who, roubam. me? Não, quem? Eu? But you ask, Mas vocês perguntam, how do we rob you? como é que nós te roubamos? In tithes and offerings, Em dízimos e ofertas, you are cursed. vocês são amaldiçoados. With a curse, Com uma maldição, yet you, the whole nation, are still robbing. mas ainda assim vocês, a nação inteira, continuam me roubando. So let me set something straight for some religious hypocrites that don't know what they're talking about. Deixa eu endireitar um negocinho aqui para os religiosos hipócritas que não sabem do que estão falando. I've heard people say, well, you can't tithe to yourself. Eu vi muitas pessoas dizendo, mas tu não pode dizimar para si mesmo. Oh, I wish I had an audience. Eu queria ter uma plateia, eu gostaria de ter uma. Well, you've got to tithe to someone else. Ah, tu tem que dizimar para outra pessoa. If they're tithing to you, Porque eles estão dizimando para ti, you can't tithe to your wife. tu não pode dizimar para tua esposa. Well, slow down, Bubba. Mas peraí. Yeah, you're right. Você tá certo. You can't tithe to yourself and you can't tithe to your wife. You're right. You're right about that. Você tá certo, você não pode dizimar para ti mesmo ou para tua esposa. Você tá certo. I said you're right about that. Eu disse que você tá certo a respeito Well, disso. what if there are people in your ministry that don't have groceries, that don't have bananas, that don't have bread? Mas e se tem pessoas no teu ministério que não têm compras, não conseguem comprar nem uma banana com pão? And what if there's a priest of the home that's working hard but can't pay all his bills? E se existe um sacerdote da casa que trabalha duro, mas não consegue pagar as contas What happens ainda? if there are 6 families like that, 7 families like that O que acontece se há 6 ou 7 famílias assim in your ministry? no teu ministério? Are you going to lie to Yahuwah's face Tu vai mentir para a cara de Yahweh because of your religious stupidity and predisposition? por causa da tua estupidez religiosa e predisposição? Take your own money Onde tu pega o teu próprio dinheiro and help someone else pay the groceries or the rent. e tu ajuda a outra pessoa a pagar o aluguel ou as Are you compras? tithing to yourself, fool? Tu tá dizimando para ti mesmo, imbecil? No, fool. No. You're not tithing to yourself. You're going to another priest of the home Não, imbecil. Você tá indo para outro sacerdote da casa, and giving them the money dando a eles o dinheiro to take care of their wife and their children. para cuidar da esposa e dos filhos. So we got to be careful with words, right? Então nós temos que ter cuidado com as palavras, If certo? Moshe Kanachowski doesn't pay tithes and he pays tithes and he transfers the money to his wife's account, he's a cheater. Então, se o Moshe Knuchowski não paga o dízimo, mas ele pega o dinheiro do dízimo e transfere para a conta da esposa, Honestly, it bothers me. Am I doing the right thing? let me just retranslate that. Se o Moshe Knuchowski pega o dinheiro do dízimo e bota na conta da esposa, ele tá trapaceando. Isso me incomoda. If I send 200 to help this person, 300 and they're their own family, they're their own priest, and I'm helping them get by.
Se eu tô dando 200 para essa família, 300 para aquela família, e eles são o próprio sacerdote da própria casa, eu tô ajudando eles a continuarem, am I tithing or just simply feeding the poor? eu tô dizimando ou simplesmente alimentando os pobres? And I've had to wrestle with that. That bothers me because the devil will use that against me. But I'm telling you, I'm doing more than 10%. If you really want to know the truth, I'm doing way more than 10% because I know this principle. E isso me incomoda porque o demônio sempre usa isso contra mim, mas se vocês quiserem saber a verdade, eu faço muito mais do que, do que os 10%, se vocês quiserem que eu seja honesto. Because you know how the devil works. Oh, it's not good enough. You're helping someone pay the rent. You're helping someone buy bananas and groceries and fruit. Oh, but that's not really a tithe. Well, what the heck is it? Porque isso me incomoda. Sabe como o demônio funciona, né? Ah, mas não é suficiente, você não está dando 10%. Hello? Você está What ajudando is só alguém a pagar as compras. Tá, mas o que é o dízimo, então? Do I have to give to Joel Osteen or somebody on television for it to be an official tithe from Yadi to another ministry? Eu tenho que dar para o Joe Osteen ou para qualquer outro ministério oficial na televisão para ser um dízimo? That's ridiculous. Isso é ridículo. If I'm taking the money from my family's mouth and putting it in the lives and families of other priests in Israel, and they are Yahuwah's people, that is considered tithing and bringing it to Yahuwah and to his people because they are Yahuwah's people. They're not their own people. They're Yahuwah's people. Se eu estou tirando dinheiro da boca e da mesa da minha família, entregando para outros sacerdotes dentro do mesmo povo de Israel, isso é considerado dízimo, porque eles não são do próprio povo, eles são do povo de Yahweh. When we give a tithe to Yahuwah, where's it going? Quando a gente dá um dízimo para Yahweh, para onde que vai? Michael, Raphael, Penuel, where's the money going? Tá indo para Rafael, Micael, para Penuel, para quem? Onde é que tá indo o dinheiro? Tá indo para o povo. But instead of all of it going to the pastor and his fat wife, mas ao invés de ir para o pastor e para a esposa gorda dele, it's going to people who belong to Yahuwah. That's Yahuwah's tithe. Tá indo para pessoas que pertencem a Yahweh. Esse é o dízimo de Yahweh. So, I told the devil to shut his mouth. Então eu disse pro demônio calar a boca. Because, you know, I still got that church mentality sometimes. Porque às vezes eu ainda tenho essa mentalidade eclesiástica. Well, brother, if you really tithing, you've got to take that 10% from your family and give it to another ministry. Que, se tu tá realmente dizimando, irmão, você tem que pegar os 10% da tua família e dar para outro ministério. Mas sério, beleza. In other words, I'm not tithing, devil. Is that what you're telling me? Então, em outras palavras, demônio, você tá dizendo que eu não tô dizimando, é isso? So what about Yahuwah's tithe for his people, the poor, the widow, the orphan? Who's going to take care of Yahuwah's people? Nobody. And that's the trick of the enemy. You feel guilty and condemned, and they have no help. Tá, mas então, que tal o cuidado com o povo, os órfãos, as viúvas e os necessitados do povo de Yahweh? Ninguém vai cuidar deles? Exatamente. E esse é o truque do inimigo, te deixar tão culpado que você para de cumprir as tuas obrigações enquanto ministro de Yahweh. And don't drink the Kool-Aid of anybody that tells you don't need to tithe. They're a false teaching. I'm not saying they're false teachers. That's a false teaching, and it's designed to keep you perpetually in the working lower class. You'll never get to the middle class unless you apply Yahuwah's principles. Okay, so if there's somebody on Facebook, okay, and because you belong to a group and they made you feel better because neither he or you tithe, you are the one suffering. I love you enough to tell you the truth. Então, e não deixe ninguém dizer que não precisa mais dizimar. Eles não são falsos professores, mas isso é um ensino falso. Esse é um ensino falso que vai te manter abaixo da classe trabalhadora para sempre. Se tu quiser alcançar a classe média, faça do jeito de Mas se tu achou um grupo no Facebook aí que te conforta, porque nem tu nem eles dizimam, eu te amo o suficiente para dizer, você está fazendo besteira e ouvindo pessoas que você não devia estar ouvindo. And you ask my people, you could ask any of my people if I tithe to them. They tithe to me, but guess what? I also tithe to them because I help them. Então você pode perguntar para todas as pessoas do meu... You don't need to take my word for it. Vocês podem perguntar para qualquer um do meu povo se eu não dizimo para eles, porque eles dizimam para mim, mas eu dizimo para eles. Pode perguntar para qualquer um deles, não precisa levar a minha palavra. So I would say, sadly, this is a prophecy unfulfilled. It's awaiting fulfillment. Então eu diria, infelizmente, isso aqui é uma profecia esperando ser cumprida. Ainda não está, mas está esperando. And so far, for the first 7 commandments, you've been getting A's. Então, até agora, nos primeiros 7 mandamentos, vocês estavam tirando só nota 10. It seems like number 8 can trip us up in prophecy unfulfilled. It's a harsh command because we're not fulfilling it. Mas parece que no número 8 nós tropeçamos porque é um mandamento difícil que nós não estamos cumprindo. What did Yahushua say? It's harder for a rich man to go through the eye of a camel than to follow me and do the right thing.
O que a Ruxa falou? É mais fácil para que um camelo passe pelo olho de uma agulha do que um homem rico me seguir. It is easier for a camel to go through the needle's gate of a city É mais fácil um camelo passar pelo portão da agulha de uma cidade than to follow me and obey me and do the right thing. do que me seguir, me obedecer e fazer a coisa certa. So Shloshim said, "Oh, so rich people can't be saved." He goes, "No, I didn't say that." He said, "With Yahuwah, all things are possible. Even Elon Musk can get saved." Então os discípulos falam, tá, então é impossível que um rico seja salvo? Ele falou, não, eu não disse isso. Eu falei que com Yahweh tudo é possível. Até o Elon Musk pode ser salvo. If Elon Musk gets saved, it'll go from X to Aleph Tav software. E se o Elon Musk for salvo, vai sair do X e vai virar Aleph Tav, o Twitter lá que ele comprou. People won't be sending X's anymore. They'll be sending Aleph Tavs. As pessoas não vão mais enviar o X, eles vão enviar o Aleph Tav. Or to Yahuwah. Testify to him, I want a Tesla. He may give one to us. Sorry? Go in and witness to him. Maybe he will give us a Tesla or something like that. That's Definitely. a good thing. I wouldn't mind getting his tithe. Me neither. Tet 9. 9. Tet. Mariam, may take away those windows, please. But please, I need to put me back on the screen. Actually, do both. You just put it up there and then put me back. You shall not bear false witness against your neighbor. Não falarão falso testemunho contra o seu próximo. So I believe in Yahuwah's status, this is prophecy fulfilled. Eu acredito no status de Yahweh que isso aqui é a profecia cumprida. We have learned not to lie. We have learned not to deceive. We've learned not to be crafty and slick. Nós aprendemos a não mentir, nós aprendemos a não sermos astutos e bonitinhos. We've learned, being followers of Yahusha, to let our can be can and our low be low. Nós aprendemos, enquanto seguidores de Yahweh, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. If you give me $100,000 to go to court against a man who did no wrong, I'm going to refuse the funds because you and I do not want to bear false witness. Better be quiet. And therefore, this is also a prophecy in our lives today. Most of us don't purposely bear false witness. E se alguém chegar para mim e me oferecer $100,000 para falar um falso testemunho contra um homem que não fez errado, eu acredito no status de Yahweh que isso não vai acontecer, porque nós já aprendemos diferente. Então eu acredito que isso aqui seja uma profecia cumprida, porque a maioria de nós não espalha falso testemunho, pelo menos não propositalmente. So Shemot 20:16 or Tet. Então Shemot 20:16 ou Tet. Check. Prophecy fulfilled. Profecia cumprida. We don't lie for crooked wages. We don't twist the truth. We don't accuse the innocent and hold the guilty blameless. Nós não torcemos, nós não recebemos salário torcido para dizer a mentira ao invés da verdade. Nós não culpamos os inocentes e não inocentamos os culpados. If you're living in the Spirit, if you're walking in the Spirit, you're not going to be repeating lies about somebody. You're going to go to them and ask them. Se vocês estão caminhando no Espírito, vocês não vão repetir mentiras sobre uma pessoa. Asking them is not a solution. Vocês vão chegar até a pessoa e perguntar. Evitar perguntar não é a solução. Hey, Mariam, I heard this about you. This one said this one said this. And I don't want to be bearing false witness. What's up? Is it true? I mean, what part of it is true? Go to the person. Yes, it's uncomfortable. Life is uncomfortable. You got to pay your bills. It's uncomfortable. It's better than bearing false witness by repeating something about somebody else that you don't know firsthand. Mariam, eu ouvi alguém dizendo, esse disse tal coisa, esse disse tal coisa sobre ti, eu queria saber qual que é verdade, que parte é verdade, que parte não é. Eu sei que é desconfortável, ninguém quer fazer esse confronto, mas adivinha, a vida é desconfortável, pagar conta é desconfortável, assim. I could say something, but I won't. Você não pode sair repetindo coisas que você não ouviu. I've been advised not to mix politics and Bible. Eu podia dizer algo, mas eu não vou dizer. Me aconselharam a não misturar política com a Bíblia. Os meus conselheiros me aconselharam a não misturar política com a Bíblia. But I think you get my drift here. Mas eu acho que vocês entenderam minha essência aqui. Bearing false witness against your opponent. Dar falso testemunho contra o teu oponente. For the record. E funciona I could never run for office because I would have my good report would go away right here in the 9th commandment. My good report would go out the window. E funciona
Cai Am I lá. right, Então, Pablo? eu nunca poderia concorrer a um cargo político porque o meu bom relatório iria por água abaixo aqui no versículo 17, no versículo 16. How come everybody that runs for office has to dig up dirt on their opponent? What commandment tells you that you can't run on your own merit? You have to dig up dirt. It's Por que disgusting. Por que todos os concorrentes políticos têm que cavar o passado sujo de outra pessoa? Por que você não pode concorrer com o teu próprio mérito? Aonde que diz que você tem que cavar a sujeira do outro cara? My status would change on number 9. My status would change. O meu status no número 9 If I want to mudaria. get elected, man, my status would change. Se eu quisesse ser eleito, meu status ia mudar. But as things stand, I don't believe anybody who belongs to Yahusha is going to go around purposely bearing false witness. Mas enquanto como as coisas estão, eu não acredito que nenhum servo de Yahweh vá por aí espalhando falso testemunho. And then if you're in a profession that requires it, then perhaps it's not the right profession. E se tu tá numa profissão que basicamente requer que você faça isso, só talvez você esteja na profissão errada. Verse 17. Versículo 17. So check. For most of us, check on that one. Então, para a maioria de nós, cheque nessa aí também. But what a paradigm shift. Mas que mudança de paradigma. Try to see these prophecies as Yahuwah's good report over you as your life has changed. Tenta ver essas profecias como relatório positivo de Yahweh a respeito da tua vida enquanto ela mudou. Right? Because why sweat about something that has already been sweated out of the body? Por que se preocupar com algo que já foi tirado do corpo? Right? Sweat means we sweat it out of the body. Suor significa que nós suamos o negócio para fora. So we could read the 10 commandments and go, Yahuwah, I'm complete in you, the finished work. Oh, this is how you see me. Thank you that these things don't keep me up at night. Então a gente pode olhar os 10 mandamentos e falar muito obrigado, Yahweh, porque é assim que tu me vê, muito obrigado porque essas coisas não me tiram o sono mais. You've adjusted through the chiropractic blessings of your right arm. Vocês se ajustaram pelas bênçãos quiropráticas do braço direito dele. Heavenly chiropractor are you? Tu é um grande quiroprata celestial. And you've adjusted my understanding that the 10 commandments, as I live kadosh and walk in the Spirit and always do those things that please the Father, actually become commendation letters and prophecy fulfill. E tu ajustou a minha conduta e aqueles mandamentos que eram mandamentos austeros se transformaram em relatórios positivos enquanto eu faço todas as coisas que alegram o Pai e profecias cumpridas. Look at Yud, the last of the commandments. Olha o Yud, o último dos mandamentos. You shall not covet or desire your neighbor's nice, pretty pink houses. Não desejarás as lindas casas rosas do teu inimigo, do teu Even if you're John próximo. Cougar Mellencamp, you can't do that. Mesmo que você for o John Cougar Mellencamp, você não pode fazer isso. Little pink houses for you and me, right? Pequenas casinhas rosas para mim e para ti. Just let them have their big house. Deixa eles terem a casa grande deles. You enjoy what Yahweh has given you. Curta o que Yahweh te deu. You shall not covet your neighbor's pretty wife or husband. Não desejarás o marido bonito ou a esposa bonita do teu próximo. Isso é do Shúria. They already have a contract with somebody else. Eles já têm um contrato com outra pessoa. That doesn't belong to you. Não pertence a ti. Appreciating a pretty girl or a good-looking man is a wonderful thing. It's not lust at all. Lust means you're desiring something that is already under contract. It doesn't belong to you. Lust is not sexual desire. That's a lie. That's a lie from the pit of hell. Apreciar uma menina bonita ou um homem bem abençoado, bem bonito também não é um problema, não é um pecado. Agora, luxúria se trata de quando tu deseja aquilo que já está contratado a outra pessoa. Desejo sexual não é luxúria, isso é uma mentira do poço mais profundo do inferno. We talked about that last night. Nós falamos sobre isso ontem à noite. You shall not covet something under contract that belongs to somebody else. Vocês não desejarão algo que pertence por contrato a outra pessoa. A good-looking man, a good-looking female. What determines lust is not sexual desire or lack of it. What determines lust is, does the object of your desire belong to you? Is it open for you, or is it already belong to somebody else?
Então, um homem bonito, uma mulher bonita, você olhar para esses, não é o que caracteriza luxúria. Luxúria é o status. Isso pertence a outra pessoa ou está aberto e elegível para ti? That's all. Very simple. É só isso, é simples. We don't want to be religious Christians. All sex is lust. That is a lie from the pit of hell. Nós não queremos ser cristãos. Todo sexo é pecado. Isso é uma mentira do inferno. What determines if something is lust is the object. O que determina se uma pessoa está Is it legal luxuriando for you or is it under contract? Is it? é o status do objeto que você quer. Está disponível para ti ou pertence a outro? Is it something that doesn't belong to you? É algo que pertence a ti ou que não pertence a ti? That's the truth. Essa é a verdade. Or the ox or the donkey, your neighbor's ox or neighbor's donkey. Ou o boi, o asno do teu próximo, Or anything that belongs to your neighbor. ou qualquer outra coisa que pertence ao teu Your próximo. neighbor's horse, your neighbor's cow. Ou a vaca, ou o cavalo do teu próximo. If it doesn't belong to you, that's lust. That's covetous. Se não pertence a ti, isso é luxúria, isso é inveja, desejo errado. But if you desire your own cow, or you, like me, like say you like hanging out with my goats, those are my goats. Mas se eu desejar a minha própria vaca, ou igual eu, as minhas próprias cabras, são minhas cabras. You can't desire my goats like I desire. They belong to me. They don't belong to you. Você não pode desejar ter as minhas cabras como eu tenho elas e desejo elas, porque elas são minhas, elas pertencem a mim. Now, on the 10th mitzvah, Agora, no 10º mitzvah, that's a little bit of a struggle. This might be a prophecy waiting to be fulfilled. Or maybe Yahuwah says, no, in your case, it's a prophecy fulfilled. isso aqui é uma luta na maioria dos casos. Então, talvez seja uma profecia esperando completude, mas talvez Yahweh fale, não, no teu caso está cumprida. Let's summarize in this way. Vamos resumir da seguinte maneira. For the average, serious, committed believer who wants to do right and walk in the Spirit, these are all prophecies fulfilled. Except Para o crente médio que quer caminhar certo e fazer as coisas do jeito certo, isso é profecia cumprida, exceto the thing that the history of the human race, as well as the history of Yisrael, tell us is an ongoing, unfulfilled prophecy. exceto a coisa que a história da raça humana e a história do povo de Astrahal nos diz que ainda é uma profecia não cumprida. The struggle to stop taking Yahuwah's money A luta de parar de tomar o dinheiro de Yahweh and taking something that belongs to somebody else. e a luta de parar de pegar coisas que pertencem a outros. If you've arrived and you have no covetous in your life, Se vocês chegaram no ponto de não ter nenhum desejo ruim na sua vida, which still involves possession, o que ainda envolve posse, just like tithing involves possession, assim como o dízimo envolve posse, which to me, knowing believers the way I do, because I've been around believers, including myself, for 40 years. o que para mim, conhecendo o crente do jeito que eu conheço, porque eu tô ao redor deles, incluindo a mim, por 40 anos, Number 6 and number 10 are awaiting fulfillment in most of o our número 6 e o número 10 estão ainda esperando o wrong, cumprimento. and you have a check mark next to all 10, E se eu tiver errado e vocês tiverem uma marca checando todos os 10, I will gladly be wrong and give Yahuwah praise for your 10 prophecies in your life. eu estarei felizmente errado e adorarei a Yahweh pelas 10 profecias na tua vida cumpridas. And that's my message. E essa é a minha mensagem. Baruch Hashem Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Thank you for your fellowship. Obrigado pela sua comunhão. Thank you for your koinonia. Obrigado pela sua koinonia. Because Porque it is Shabbat. Praise Yahuwah. Come on. It is Shabbat. The shofar. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Again. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Music, please. Shabbat Shalom, Israel. So all we want to is well done. My faithful servants. So all we want to do is your
Yerushalayim it is coming, oh it's coming. The vine is sprung, the branch is tender, and the fruit is finally showing. Where will you be on that day? Oh, will you be able to enter? Are you wise or are you foolish? Keep his ways until the finish. Yahuwah Tzevaot, and all I want to hear is well done, my faithful servant. So all I want to do is your will, for we're your remnant. So all we want to hear is well done, my faithful servants. So all we